Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Sara, sou enfermeira e hoje eu vou falar sobre o tema enfrentamento ao uso do tabaco e seus derivados. Bom, primeiramente eu queria começar falando sobre o uso do tabaco e seus derivados, para depois a gente passar para o enfrentamento. Bom, o tabaco é um produto agrícola processado a partir das folhas de plantas do gênero nicotina. É consumido como uma droga recreativa sob a forma de cigarro, charuto, cachimbo, rapé, narguilé, charro ou fumo mascado. É usado em alguns pesticidas sob a forma de tártaro de nicotina. Tartarato de nicotina. Também é usado em alguns remédios. Apresento-nos apresento-nos o cigarro. A fumaça do cigarro é uma mistura de aproximadamente 4.720 substâncias tóxicas, diferentes, que se constituem de duas fases fundamentais, a fase particulada e a fase gasosa. Da fase gasosa é composta, entre outros, por monóxido de carbono, amônias, cetonas, formaldeído, acetaldeído, acreleína. acroleína. A fase particulada contém nicotina e alcatrão. Essas substâncias tóxicas atuam sobre os mais diversos sistemas e órgãos. Contém mais de 60 cancerígenos, sendo as principais citadas abaixo. Nicotina é causadora do vício e é cancerígena. Benzopireno, substância que facilita a combustão existente no papel que envolve o fumo. Substâncias radioativas, polônio 210 e carbono 14. Agrotóxicos, DDT, solvente, benzeno. Metais pesados, chumbo e cadmio. O cigarro contém 1 a 2 miligramas, concentrando-se no fígado, rins e pulmões, tendo meia-vida de 10 a 30 anos, o que leva à perda de capacidade ventilatória dos pulmões, além de causar dispneia, efizema, fibrose pulmonar, hipertensão, câncer nos pulmões, próstatas e rins. Níquel e arsênico armazenam-se no fígado e rins, coração, pulmões, ossos e dentes, resultando em gangrena dos pés, causando danos ao miocárdio, etc. O tabaco e seus derivados. O tabaco pode ser usado de diversas maneiras de acordo com sua forma de apresentação. Inalado, cigarro, charuto, cigarro de palha, aspirado, rapé, mascado, fumo de rolo. Porém, sob todas as formas, ele é maléfico à saúde. Aqui está uma foto com o composto do cigarro, né? Que gases tóxicos, substâncias cancerígenas, metais cancerígenos, gases cancerígenos, nicotina, ácido, monóxido, xileno, tolueno, butano, cetonas, amônia, fósforo, acetaldeído, acreolina, benzeno, arsênico, níquel, cadânio, acetato de chumbo, cianeto, formaldeído, polônio, naftalina. E o que é o tabagismo? O tabagismo é o ato de se consumir cigarros ou outros produtos que contenham tabaco, cuja droga ou principal ativo é a nicotina. A Organização Mundial da Saúde, OMS,
afirma que o tabagismo deve ser considerado uma pandemia, ou seja, uma epidemia generalizada, como tal, precisa ser combatida. E aqui eu venho falando sobre as doenças causadas pelo uso do derivado do tabaco. O tabagismo causa cerca de 50 doenças diferentes, principalmente as doenças cardiovasculares, tais como a hipertensão, o infarto, a angina e o derrame. É responsável por muitas mortes por câncer de pulmão, boca, laringe, esôfago, estômago, pâncreas, rins e bexigas. E pelas doenças respiratórias obstrutivas, como bronquite crônica e efizema pulmonar. O tabaco diminui as defesas do organismo e, com isso, o fumante tende a aumentar a incidência de adquirir doenças como a gripe e a tuberculose. O tabaco também causa impotência sexual. Aqui eu trouxe para vocês, que é uma foto que fica no fundo do cigarro, falando, né, sobre o que ele provoca, né? Ele envelhece, ele pode causar asma nas crianças, a pessoa pode infartar, pode causar impotência sexual, entre outras patologias. Por que fumar? Existem vários fatores que levam a pessoa a experimentar o cigarro ou outros derivados do tabaco. A maioria delas é influenciada principalmente pela publicidade de cigarros nos meios de comunicação. No caso dos jovens, ainda é pior, porque além das propagandas pelos meios de comunicação, pais, professores, ídolos e amigos também exercem uma grande influência antes dos 19 anos de idade. O jovem está na fase de construção da sua personalidade. Pesquisas mostram que a maioria dos adolescentes fumantes iniciou a fumar justamente nessa faixa de idade. Isto quer dizer que o principal fator que favorece o tabagismo entre os jovens é principalmente a necessidade de autoafirmação. Moda no dicionário nos leva a pensar em música, roupas, gostos, jeito de se vestir, gírias, dança, etc. O tabaco não está incluído em nenhum desses itens. Há algum tempo atrás, a publicidade manipulava psicologicamente, levando diferentes grupos, adolescentes, mulheres, indivíduos de baixo poder aquisitivo, etc., que acreditavam que o tabagismo era mais comum e socialmente aceito do que era na realidade. E através das demandas sociais e das fantasias dos comércios e comerciais, que usavam mulheres bonitas, bem vestidas, homens fortes, bonitos, jovens, curtindo a natureza ou em festas, muito bem acompanhados, todos estes personagens fazem uso de cigarro. Hoje, esse tipo de publicidade foi proibido no Brasil, de acordo com a Lei 10.167, restringe a propaganda de cigarros e seus derivados. Fumar durante a gravidez. Nem pensar. Fumar durante a gravidez traz sérios riscos para a gestante, como também aumenta o risco de mortalidade fetal e infantil. Estes riscos se devem principalmente aos efeitos de monóxido de carbono e da nicotina exercidos sobre o feto, após a absorção pelo organismo materno. Estes riscos são abortos espontâneos, nascimentos prematuros, bebês de baixo peso, mortes fetais e de recém-nascidos, gravidez tubária, deslocamento prematuro de placenta, placenta prévia e episódios de sangramento. Comparando-se a gestante que fuma com a que não fuma, a gestante fumante apresenta mais complicações durante o parto e tem em dobro de chances de ter um bebê de menor peso e de menor comprimento. A gestante que fuma com um único cigarro fumado acelera em poucos minutos os batimentos cardíacos do feto, devido ao efeito de nicotina sobre o seu aparelho cardiovascular. Imagine a extensão dos danos causados ao feto,
como o uso regular de cigarros pela gestante. A gestante, o parto, a gestante, o parto e a criança também estão expostas a esses riscos. Quando a gestante é obrigada a viver em ambiente poluído pela fumaça do cigarro, a chamada fumante passiva, absorvendo substâncias tóxicas da fumaça, que pelo sangue passa para o feto. Assim como a mãe que fuma durante a amamentação, a nicotina passa pelo leite que é ingerido pela criança. Aqui mais uma vez, é uma propaganda de cigarro que fala: o Ministério da Saúde adverte, em gestantes, fumar provoca partos prematuros e nascimento de crianças com peso abaixo do normal. Fumar causa aborto espontâneo. E o que é ser um fumante passivo? Fumante passivo é um indivíduo que convive com fumantes e inala fumaça de derivados do tabaco em ambientes fechados. Poluição tabagista ambiental, que é chamada PTA. É a poluição decorrente da fumaça de derivados de tabaco em ambientes fechados. E, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, é a maior responsável pela poluição nesses ambientes. Pesquisas mostram que o tabagismo passivo é estimado como a terceira maior causa de morte evitável no mundo, só perdendo para o tabagismo ativo e o consumo excessivo de álcool. Os não fumantes que respiram a fumaça do tabaco têm um risco maior de desenvolver doenças relacionadas ao tabagismo. Quanto maior o tempo em que o não fumante fica exposto à poluição tabagística ambiental, maior chance de adoecer. As crianças, por terem uma frequência respiratória mais elevada, são as mais atingidas, sofrendo consequências drásticas na saúde, incluindo doenças como bronquite, pneumonia, asma e infecções do ouvido médio. Aqui é uma figura, né? Que eu falo mapa mental, a gente chama de mapa mental, que fala efeitos imediatos do tabagismo passivo. Irritação nos olhos, manifestações nasais, elevação da pressão arterial, tosse, cefaleia. Malefícios da absorção da fumaça do cigarro em bebês, crianças, adultos não fumantes. Em crianças, riscos 5 vezes maiores de morte súbita, sem causa aparente, síndrome da morte súbita infantil, aumento de risco de desenvolver doenças pulmonares até 1 ano de idade. Crianças, maior risco de resfriados e infecção do ouvido médio, aumento de risco de desenvolver doenças respiratórias como pneumonia, bronquites e intensificação da asma. Adultos não fumantes, maior risco de desenvolver doenças ligadas ao tabagismo, risco de 30% maior de desenvolver câncer de pulmão e 24% maior de infarto do coração, em comparação aos não fumantes, que não se expõem à fumaça. E olha que aqui a gente está falando de pessoas que são fumantes passivos, né? Imagine o fumante ativo. Quais são as consequências, né, que tem, que são maiores ainda. O número aumenta. Só os fumantes não acreditam que são 90 mortes por hora, 80 mil por ano, 90% dos casos de câncer de pulmão, 80% de efezemas pulmonares, 25% dos infartos do miocárdio, 40% dos derrames cerebrais, 10 milhões de pessoas vão morrer nos próximos 30 anos nas Américas. 4 milhões morrem por ano. Aqui eu tenho a imagem, né, da carteira de cigarro. Aqui a outra imagem também das consequências do cigarro, né, do fumante ativo e do fumante passivo também.
Aqui tem, você brocha, este produto causa impotência sexual. Você adoece, este produto causa cegueira. Você adoece, esse produto causa trombose e gangrena. Você sofre, você infarta, você prejudica as outras pessoas. E aí a gente vai para agora para o narguilé, como queira. Narguilé é um dispositivo usado para o fumo de essências de tabaco ou outra substância, entre elas algumas psicoativas. O narguilé é composto por várias peças, isto é, fornilho ou roche, cabeça ou cerâmica, onde a mistura do tabaco é depositada. Prato ou cinzeiro, que recolhe a cinza do carvão. Corpo, jarro, base ou vaso, onde a água é inserida. Mangueira única ou múltiplas. E piteira, por onde flui a fumaça. A mistura do tabaco, usado nesse dispositivo, também conhecida por essência ou marcel, é composta de um modo geral por 30% de tabaco, que é adocicada por 70% de mel de abelha ou melaça de cana-de-açúcar, além de umectantes e sabores de frutas como maçã, morango, manga, cappuccino, chocolate, baunilha, hortelã e até cheiro de rosas, que confere aroma e atratividades específicas. O narguilé por muito tempo foi novidade, depois parou, né? Parou de ser novidade, e agora entrou a nova moda, que é o cigarro eletrônico, que eu vou falar mais no slide seguinte. Então, aqui é uma foto representando o narguilé, em cima fica a mistura de tabaco, sabores e aromas coberta com carvão, que fica no fornilho. De seguida vem o corpo, a mangueira. Aqui se pode adicionar outra mangueira, que ele pode ser única ou dupla. Base, a água e embaixo o bocal por onde a pessoa puxa o ar. E aqui são os famosos cigarros eletrônicos, que virou moda entre jovens, adultos, adolescentes. Uns por diversão, outros por curiosidade, outros por querer parar de fumar o cigarro convencional e achar que está fazendo uma boa coisa, mas não está, porque além de prejudicar os pulmões, né? Igual o cigarro convencional, esse cigarro eletrônico pode queimar, provocar queimaduras internas e externas também. A gente vê aí notícias em jornais, redes sociais, de pessoas, de anônimos, de famosos, tendo que fazer tratamento, o pulmão comprometido, com vários outros tipos de doença, com depressão, ansiedade, por conta do cigarro eletrônico. E aí, nessas imagens, tem vários cigarros eletrônicos de várias marcas, de vários modelos, de cores, de tamanho. E aqui a gente passa para a lei número 9.294, de 1996, que dispõe sobre o consumo de produtos de tabaco em ambientes coletivos. Ela sofreu uma importante alteração em dezembro de 2011. Até então, essa lei federal permitia áreas reservadas para fumar em recintos coletivos, os chamados fumódromos. Com alteração trazidas pelo artigo 49 da Lei de 12.546 de 2011 e pelo decreto número
8.262 de 2014, que regulamenta desde 3 de dezembro de que foi regulamentado desde 3 de dezembro de 2014, está proibido fumar cigarros, charutos, cachimbos, narguilés e outros produtos derivados do tabaco em locais de uso coletivo, públicos ou privados de todo o país. Essa proibição se aplica a restaurantes, bares, boates, escolas, universidades, hotéis, pousadas, casas de, casas de show, ambientes de trabalho, repartições públicas, instituições de saúde, veículos públicos e privados de transporte coletivo, hall e corredores de condomínio, etc. Mesmo que o ambiente seja parcialmente fechado por uma parede divisória, teto ou toldo. E aqui a gente começa a falar sobre o enfrentamento do uso do tabaco e seus derivados. Eu trouxe o SUS, né, como referência do, de tratamento, né? O SUS aí sempre protagonista de muitas coisas e não ia ser diferente com, com o tabagismo. Então, o Instituto Nacional, o INCA, junto com o Ministério da Saúde, eles se juntaram e foram responsáveis pelo Programa Nacional de Controle do Tabagismo, a PNCT, e pela articulação da rede de tratamento do tabagismo no Sistema Único de Saúde, o SUS, em parceria com os estados, municípios e Distrito Federal. A rede foi organizada seguindo a lógica de descentralização do SUS, que é para que houvesse o gerenciamento regional do programa, tendo como premissa a intersetorialidade e a integralidade das ações. Cabe lembrar que desde 1989, o INCA desenvolve ações voltadas para o tratamento do tabagismo. Atualmente, nos 26 estados da federação e no Distrito Federal, as secretarias estaduais de saúde possuem coordenações do programa de controle do tabagismo que, por sua vez, descentralizam as ações de seus respectivos municípios, atuando de forma integrada. Assim, o tratamento do tabagismo no Brasil é desenvolvido com base nas diretrizes da PNCT, que está sob a coordenação e gerenciamento da Divisão de Controle do Tabagismo e outros fatores de risco do INCA. As ações educativas, organizativas e econômicas desenvolvidas no Brasil vêm gerando a diminuição de aceitação social do tabagismo, fazendo com que um número cada vez maior de pessoas queiram parar de fumar, evidenciando a importância de priorizar o tratamento do fumante como uma estratégia fundamental no controle de tabagismo. Essa frase eu achei bem interessante, porque eu estava aqui, eu estava montando o slide, e eu estava até comentando aqui em casa que hoje eu conheço muito mais ex-fumantes e não fumantes, que nunca, né, nunca fumaram, do que pessoas que fumam. Conheço poucas pessoas que fumam, assim, do meu convívio. Vejo gente na rua, assim, em pouco também, depois da lei que eu falei anteriormente. Mas hoje eu vejo mais pessoas ex-fumantes do que no meu convívio do que fumantes. Aqui está outro tratamento, né, medicamentoso, que as pessoas que não conseguem parar de fumar de forma natural, tem pessoas realmente que não conseguem, outras conseguem. Conheço pessoas que pararam de fumar sem o uso, né, desses artifícios, né, e outras não, outras que realmente precisaram de fazer um tratamento. Então, eu separei para vocês alguns medicamentos aqui. A goma de mascar com nicotina são pastilhas que liberam pequenas doses de nicotina, diminuindo sintomas de abstinência. Skin patches são pequenos adesivos
que colocados à pele liberam mais nicotina do que a goma de mascar. Spray nasal. Este spray libera menos nicotina que a goma e os patches, mas chega mais rápido ao sistema circulatório. Inalante. O inalante tem a mesma forma de cigarro e que leva o indivíduo a achar que ele está fumando, pois imita o gesto mão para a boca do fumante, que só com um terço da nicotina do cigarro. O Ziba é um método de sem nicotina, trata-se de uma droga antidepressiva que auxilia nas crises de abstinências. Lembrando, todos estes métodos devem ser receitados e terem acompanhamento médico. Aqui foi o que eu falei, né, dos métodos. Aqui está o chiclete, a goma de mascar, a nicotina, o adesivo, os inalantes, os remédios. Então, são alternativas que o fumante encontra para poder ou parar de fumar ou diminuir o uso do cigarro até eles conseguirem parar de fumar. E aqui eu trouxe uma imagem com dicas para parar de fumar. Dica número 1. Evite ficar perto de outros fumantes. É importante se distanciar de pessoas ou ambientes que despertam o desejo de fumar. Número 2. Não substitua o cigarro tradicional pelo cigarro eletrônico. Nesse caso, o paciente estaria trocando o vício por um outro, igualmente ruim para a saúde. Dica 3. Desenvolva um hábito alternativo. Quando der vontade de fumar, tente manter as mãos ocupadas com alguma fruta ou beba água. Dica 4. Peça ajuda de amigos, familiares e especialistas. Ter apoio das pessoas ao redor é fundamental, tanto para incentivar que você não fume, como também para não oferecer cigarros. Quinta dica. Pratique exercícios de relaxamento quando sentir vontade de fumar. Respire fundo, relaxe os músculos e tente se concentrar em alguma coisa. Aqui é um cartaz, que é uma imagem que eu peguei na internet, que fala Dia Mundial Sem Tabaco. No futuro, você vai desejar ter parado hoje. Aqui são as referências bibliográficas que eu peguei. Depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês. E aqui eu termino com a frase. Fumantes têm prazo de validade. Cigarros não têm. Quando eu achei quando eu montei, né, estava montando slide, eu fiz achei essa frase, eu achei muito expressiva e muito interessante. Os cigarros têm os prazos de validade, mas os fumantes não têm. Obrigada e até a próxima aula. Tchau!